falar para vocês um pouco sobre o Moodle, os aspectos tecnológicos da educação à distância. Chamo o Dione do TRE do Rio Grande do Sul. Peço que ele se apresente também, por favor. Vamos lá, então. Eu ensaiei um pouquinho em 25 minutos, sem respirar eu conseguia. Se eu respirar, você sabe, eu vou atrasar. Vamos lá, então. Vou falar um pouco de mim aqui, pode passar. Eu vim da engenharia, fui projetista há 12 anos, comecei a dar aula na área de engenharia, de CAD, me envolvi com sala de aula, deixei a engenharia, fui para a sala de aula, me especializei em tecnologia, muita formação. E aí o que aconteceu? Como era um professor frustrado, que não conseguia entender a minha coordenadora, a equipe pedagógica, a gente sempre estava brigando, eu disse, eu vou entender essa gente. Aí fui atrás de um curso de pedagogia e me formei em pedagogia. Então, onde é que eu estou metido, né? Eu estou no meio dessas duas coisas, da tecnologia e da pedagogia. E hoje trabalho muito como um link entre essas duas áreas. E tem pode passar aí, uma historinha do Gilbert que ilustra bem o contexto que eu estou inserido. Eu vou ler aqui, eu acho que está pequeno para vocês lerem. Mas essa aqui é uma analista de sistemas, tá? E ele é o pedagogo. Eu preciso saber dos seus requisitos antes que eu comece a projetar o software. Primeiramente, o que você está querendo fazer? Aí ele disse assim, eu estou tentando você projetar meu software. Eu quero dizer, o que você está querendo fazer com o software? Eu não vou saber o que estou querendo fazer antes que você me diga o que o software pode fazer. Tente colocar isso na sua cabeça dura. O software pode fazer qualquer coisa que eu projete que ele faça. Aí ele dá uma paradinha e diz assim, você pode projetá-lo para que ele diga os requisitos? Conhecem essa história? De algum lugar? Pode passar. Então, esse contexto em que eu fico no meio disso. O pessoal da pedagogia diz para mim assim, conversa com eles lá, para ver se eles conseguem me entender. Aí eu vou lá e explico tudo para eles. Aí eu brigo lá, convenço eles, eu vou lá e eu acho que eu consegui. Né? Aí eles, pede isso agora. Aí eu vou lá, assim eu fico. Tá? Então, nós temos conseguido algumas coisas justamente porque temos esse link. Vou falar de coisas bem técnicas, não tão técnicas, mas bem práticas, tá? Então vocês vão ver que eu não vou ter muito vazamento aqui, mas vou focar assim, em questões bem práticas na nossa experiência desde 2006, implementando o ensino à distância. Nosso ensino à distância surgiu da tecnologia e envolveu a área de gestão de pessoas, ao contrário de muitos de vocês que surgiram na gestão de pessoas e precisam da tecnologia, certo? Então vamos avançar alguns itens aqui. Eu não posso respirar muito. Primeira coisa, organizar para crescer ou crescer para organizar? Tá? O que eu tenho percebido na minha atuação, assim, ajudando outros órgãos da justiça no país? Muitos têm colocado EAD e não enxergam o potencial disso no início, certo? E não há chance alguma de tudo que vocês estão fazendo não estourar, não crescer muito e, no geral, uma demanda muito grande. Então, alguns cuidados tem que, desde o início, ter com os ambientes, com a estrutura, para que depois vocês não criem uma coisa que não se administra mais. Tá? Então, vou pegar alguns, são tantas coisas, mas algumas assim que a gente precisa tomar algum cuidado. Tá? Com relação à montagem dos ambientes. Tudo que for construído precisa ser sustentável. Isso aí quem disse é o Jorge Fessler, que é um senhor que é construtor, marido da doutora Verinha, que é uma técnica em enfermagem que trabalha numa aldeia em Guiné-Bissau, onde eu estou com um trabalho para a implementação de ensino à distância lá no meio da selva. O Jorge foi para lá com a Vera para atuar ajudando as famílias lá com saúde. E ele criou uma estrutura tão grande lá, que é um oásis no meio da selva, que ele recebia recursos daqui. Agora ele tem marcenaria, tem geradores, tem caminhões, tem tudo, que ele não cuida mais agora da saúde das pessoas. Ele passa o dia, desde que amanhece até o fim do dia, sustentando aquelas coisas para fazer aquilo tudo funcionar. Então ele me disse, Johnny, eu não sei o que fazer, eu acho que eu vou pegar tudo aqui e vou embora, eu vou deixar tudo aqui. Porque ele perdeu o foco. Então ele me ensinou lá que tudo que a gente constrói tem que ser sustentado. Então esse é o primeiro cuidado, né?
Organize a estrutura para crescer. Tá? A equipe sempre vai continuar pequena, eles já viram que a gente consegue. Tá? Então, é sempre assim, né? 2, 3, 4, né? E ainda tem outras funções. Então, e quando eles viram, eles chegam e dão parabéns pra gente. Que bom que vocês conseguiram um negócio tão legal com tão pouca gente, né? Nós vamos continuar assim. Precisamos organizar a estrutura para crescer, tá? Tomando cuidado sempre para não inventar muita coisa e depois ter que sustentar isso e acabar com tudo. Categorize, integre e busque opções. Para a organização do ambiente, vocês precisam saber primeiro o que vocês querem, depois vão atrás. É a história do Dilbert, tá? Para quem usa Moodle, para 1.9 são mais de 2.000 plugins à disposição, e para 2.0 vão ser muito mais de 2.000, porque a comunidade cresceu muito. Quase tudo que eu procurei até hoje, com raras exceções, alguém já tinha pensado e já tinha inventado. Basta ir atrás. Então, nas questões da organização do ambiente, organizem as coisas para ficar categorizado, né? Eu entro em alguns ambientes, eu vejo assim que estão todos os cursos listados lá. Mas quando vocês tiverem 500 cursos, como é que vai ser? Né? Então comecem organizando, criem critérios. Ano, por exemplo, nós somos eleitorais, para nós funciona muito ano, né? Nos 2012, os cursos da eleição de 2012, tudo lá. Pode ser um critério. Ou gestão de pessoas, cursos, eleições, certo? Organizem cedo. Não assumam manualmente as demandas que geram muito, que já sugam o tempo da equipe. Tá? Eu tenho um exemplo que eu posso falar, que é São Paulo, da Eleitoral de São Paulo. São Paulo, para nós, são da Eleitoral, 4.800 servidores, é o maior tribunal do país. Eles começaram o ambiente deles deixando o pessoal autenticar sozinho no ambiente. Eles faziam o seu cadastro, autorizavam e assim funcionava. Agora eles foram emitir os certificados pelo ambiente, o que aconteceu? Tem nome com maiúscula, nome com minúscula, nome trocado, tudo misturado, uns nomes desse tamanho que estouram no certificado. E agora, o que faz, gente? 4.800 cadastros para mexer. Tá? Então, se existe uma autenticação no ambiente de vocês já, todo mundo tem correio eletrônico? Todos. Então tá. Quando colocar no ambiente, a autenticação é correio eletrônico. Sabe quanto tempo leva para isso? 5 minutos para integrar o Moodle com o sistema de correio eletrônico. E o pessoal usa correio eletrônico para autenticar. O cadastro vem da onde? Do sistema de correio eletrônico. Mas o cadastro não está limpo lá. Bom, aí se cria um critério, então, para acertar aquele cadastro, ele passa a ser uma referência. Mas vocês não se envolvem mais com o cadastro. Se a pessoa casou e trocou o nome, acerta lá com o pessoal que cuida do cadastro disso. Tá? Outra coisa que dá para fazer é integrar com o sistema de gestão de pessoas. O do 2.0 dá para fazer isso já. Dá para usar o sistema de gestão de pessoas, aquele cadastro que é confiável, e usar ele para autenticação. Não assumam manualmente essas demandas. Depois vai estourar e vocês não vão dar conta. Tá? Limites da personalização no mundo. Só desenvolva fora do core. Tá? Não toque lá. O que está acontecendo? RITS passou por isso, né, RITS? Fizeram lá no início um trabalho muito bom, o ambiente dele era uma referência para nós. Mas eles desenvolveram em cima do código do Moodle. Tá? Só que aconteceu? As atualizações depois ficam engessadas. Porque quando a gente atualiza ou coloca um patch de atualização, ele vai parar o ambiente de vocês. Porque quem fez um pacote de correção para atualizar o Moodle, ele não pensa no que a gente fez lá. Ele chega e detona tudo. Então a gente para de se mexer com isso. Então, de forma alguma, não mexam ou toquem no código original do Moodle. Existem formas para fazer isso, que é o uso de plugins, em que a gente faz anexos, que não tem nada a ver com o código. E vai anexando essas ferramentas, e nisso, gente, nós não temos limite para desenvolver plugins. É fácil de fazer, é tranquilo, e dá para anexar e fazer ferramentas maravilhosas. Nós fizemos já 4. Vamos avançar? Com relação à sustentabilidade dos ambientes, alta performance, o que eu quero dizer? A gente crescer com aquele ambiente nosso. Tá? O uso dos hubs, opinião minha, é a melhor opção. Isso é colaboração.
Sabem o que é Hubs do Moodle? Quem sabe aqui? Ninguém? Não implementaram? Então vou falar um pouco aqui. Deixa eu só largar aqui que eu vou usar as mãos. Vocês imaginem um ambiente CNJ, um ambiente Tribunal Regional Eleitoral. Eu tenho os meus cursos, ele tem os cursos dele. Eu vou lá, implemento o Hub aqui e aqui. Eu digo, olha, eu confio no CNJ e dou todas as credenciais para isso. Ele diz, eu confio no TRE e nós temos as credenciais. Esses dois ambientes, através de uma janelinha lá no Moodle, integram os dois ambientes de relação de confiança e faz com que eu possa, por exemplo, dizer assim, Diogo, nós temos um curso aqui que eu teria 400 alunos para botar nele. Nós temos 200, eu posso te oferecer 200 vagas. Tá? E eu ofereço 200 vagas. E ele também me dá mais 100 no curso dele, em troca. Certo? Nós temos uma relação de confiança, os meus alunos cursam lá e os dele cursam aqui. Certo? Isso tudo é uma relação de confiança. Isso facilita por quê? Porque não é um backup que eu estou pegando e jogando CNJ, ele tem que usar tutores e acompanhamento dele. Ele usa a minha estrutura toda, que está toda pronta, que tem condições de atender uma demanda muito maior. Eu acabo com a minha ociosidade do ambiente. Isso tudo documentado e com uma relação de confiança. Certo? Isso é uma implementação do Moodle 2.0 que nós podemos fazer. E aí temos algumas barreiras técnicas na justiça que nos impedem de implementar esse hub. E eu vou falar mais tarde que nós temos que vencer elas. Tá? Mas isso é um avanço. O Moodle, na minha opinião, quanto mais offline, melhor. O que eu quero dizer com isso? É que se nós colocarmos um ambiente central no CNJ, foi uma ideia já. O CNJ reúne todos os cursos, todos treinam lá. Nós vamos perder nossa característica de curso, a nossa individualidade, nós vamos perder conectividade, vamos sobrecarregar uma estrutura, né, que não vai dar conta de tudo isso. Nós temos que manter a nossa característica ainda de região e fazer essa troca por hub. Tá? Se vocês não concordam, depois atirem os tomates no final. Até onde avançar? Desde que a necessidade alavanque a solução. Não se entrega ao fascínio das tecnologias, elas podem derrubar você. Tá? E eu estou falando de alguém que é apaixonado em tecnologia e passa o tempo todo envolvido com isso, e ainda vou oferecer para vocês um monte de coisa para fascinar no final. Mas não se entreguem a isso, tá? Vocês precisam ter uma necessidade para buscar uma solução. Nunca vão atrás das soluções para buscar necessidade. Isso é um desastre, certo? Lembre da historinha do Diogo. O que eu preciso? Eu preciso melhorar a interatividade entre os meus servidores. O pessoal lá do interior está se sentindo muito sozinho mesmo, com o Moodle, com EAD, com tudo. Eles precisam falar com as pessoas, precisam ver as pessoas. Bom, precisamos de uma solução de web conference. Tem isso? Tem. Podemos implementar? Podemos. Está integrado com o Moodle? Tá. Então vamos buscar isso. Agora não olhem uma coisa e vão atrás de uma necessidade. Certo? Tem tempo aí? Pode avançar. Em relação às barreiras técnicas na justiça. Aí vem aquelas coisas para vencermos. Nós temos uma rede de dados com uma segurança muito forte. Tá? Eu sei que alguns de vocês são exceção, nosso caso não é. A justiça eleitoral é uma das mais rigorosas. Vocês imaginem eles abrirem a rede para a gente ter acesso ao mundo um do outro e por ali o pessoal entrar numa rede e colocar uma folha de maconha no dia da eleição lá, tá? Num site. O que acontece? A credibilidade vai toda para o espaço, né? Então o rigor com a segurança é muito grande. Nossas redes são fechadas. Muitas das nossas redes não conseguem sair para Facebook, não conseguem sair para Gmail, não conseguem usar toda a estrutura. E agora o Moodle 2.0 é o grande negócio do Moodle, é integrar com tudo isso. Mas nós não podemos fazer isso, porque as redes estão fechadas. Nós precisamos vencer isso com política interna. Tá? Dá para vencer, tecnicamente não é problema. Nós temos um grupo que reuniu no Sul semana passada já, nacional, está tentando mostrar que trabalhando com túneis de segurança, a gente, com criptografia, a gente consegue ter segurança e ainda abrir a nossa rede para acesso externo usando a web. Tá? Então, nós vamos precisar trabalhar uma política interna para abrir os nossos ambientes, pelo menos, para essa relação de confiança, para implementar o hub. Certo?
impede a implementação de hub e impede o uso expressivo da web 2.0, que é o que a gente quer, tá? É política interna, gente. Tecnicamente é um clique só. Abrir o ambiente é um clique, tá? Eles vão dizer que não, tá? Mas é. Limitação de velocidade de banda, uma outra questão técnica que nós temos. Vocês que trabalham com varas, com núcleos de atendimento interior, normalmente onde tem 20, 30 servidores, essa estrutura normalmente tem link de dados melhores. Eu vi a turma falando em 2 mega aí, 1 mega. Agora, no nosso caso, que nós temos as zonas eleitorais, lá no interior, né, em Arvorezinha, tem 2 servidores, num cantinho, numa sala do TJ emprestada. Qual o link que ele tem lá? 128K. Qual é a chance disso mudar? A RITS tem 64, nós já temos 128. Depois de muita briga conseguimos. Isso faz com que a gente tenha limitação nos recursos midiáticos, né? Não conseguimos usar toda essa estrutura, a gente fica olhando para tudo isso e fica apaixonado. Mas a gente precisa avançar um pouco ainda para 512K. Se nós tivéssemos hoje 512K, nós estaríamos com não precisa mais que isso, tá? Nós temos transmitido videoaulas, palestras por streaming de vídeo para as zonas eleitorais com 128 e está funcionando. Só que eu tenho quando eu boto o PowerPoint dela em tela, fica ruim, né? Mas dá para melhorar isso se tivermos ainda 502. Podemos avançar? Vou falar agora um pouco da Moodle 2.0. Eu sei que alguns de vocês têm curiosidade com isso. Bom, nosso alvo é 100% da justiça nessa versão, tá? O Moodle mudou a questão de conceito dele na 2.0. Não foi uma atualização. Ele realmente mudou. Podemos dizer assim que o Moodle 2.0 é outro software, tá? Então, e de fato é, tá? Ele não tem nada do velho mais. Se nós não tivermos todos na mesma plataforma, nós vamos ter sérios problemas de implementar o Hub, de fazer troca de cursos, de fazer atualizações e tudo mais. Próprios desenvolvimentos de plugins, nós vamos conseguir trocar. Ou seja, todos nós temos que ir para Moodle 2.0, os que usam Moodle, certo? Sem chance de ser diferente. Ela é tranquila para novos ambientes. Vocês que têm ambientes recém-instalados, tranquilo, vocês vão migrar, vão ter um ambiente bonitinho, logo em seguida, sem problemas. Para quem tem um ambiente mais antigo e tem uma história, tá? Vai ter que ter um planejamento mais criterioso. E eu vou falar por quê. Tá? Porque ainda a gente precisa avanços mais a seguir para conseguir migrar os ambientes mais antigos. No meu caso, eu tenho 5 plugins que eu uso na minha estrutura. São plugins, não mexi no código. E esses 5 plugins têm o meu ambiente todo formado em cima dele. Eu tenho a pesquisa, por exemplo, de avaliação. É um módulo chamado questionnaire. Tá? Que está lá desde o início do ambiente. E assim eu tenho vários outros. Quando eu for migrar para 2.0 agora, o que vai acontecer? Eu tenho que ter atualização desse módulo ou eu vou perder tudo isso. Mas a comunidade que desenvolve as atualizações desses plugins, ela esperou a versão 2.1 sair, que saiu há um mês atrás, para começar a trabalhar. Porque sabiam que a 2.0 estava com problema. Então faz um mês que o pessoal começou a trabalhar, desenvolvendo esses patches, para atualizar esses plugins, e depois que eu tiver isso aí, eu consigo então atualizar para 2.0. Ou seja, nós vamos conseguir migrar todos juntos mais para o fim do ano. Então nós vamos ter que ter um planejamento para fazer isso com todo cuidado. Então fico alerta aqui, quem tem um ambiente mais antigo, faça com critério. Vai ter que ter primeiro essas atualizações na mão para poder fazer a migração para 2.0. E a 2.0 realmente tem mudanças muito boas. Uma é a mudança conceitual. Isso implica, e muitos não estão contando com isso, né? Que a gente tem um novo regulamento de diretivos de administração. Então o pessoal que lida com o Moodle de vocês, quando ele cair no 2.0, ele vai se perder, porque eles vão ver que é diferente. Tem que aprender a trabalhar na 2.0, tá? Não é só atualizar e deixar lá. Então tem que treinar a equipe de administração e tem que treinar também os novos usuários. Um usuário que era acostumado a postar um arquivo, quando ele clica lá para procurar um arquivo, ele cai numa tela agora que tem várias opções de seleção do arquivo. E aí? Como é que ele vai se deparar com isso? Então a migração implica não só uma mudança técnica no ambiente, mas um planejamento com os usuários. Entende? Trabalha a equipe de administração e trabalha os usuários. O treinamento não é pesado, porque a forma de lidar ali é muito parecida, mas precisa fazer isso e considerar.
Criação e uso de plugins. Use, desenvolva e sustente em comunidades fortes. O uso de plugins, que eu falei que é uma boa, agora eu venho aqui dizer para vocês que tomem alguns cuidados. Porque se vocês têm plugins que pegaram num canto lá e não sabe direito quem desenvolveu, tem alguns riscos. Quando essa equipe que está desenvolvendo eles vão continuar mantendo a atualização dele para as mudanças que vêm ou não. Então sempre tem que dar uma olhada se esse grupo realmente é um grupo forte. Aqueles plugins que estão disponíveis no Moodle para download são os melhores, porque ali justamente são os que têm comunidades mais fortes. Tá? Podemos avançar? E agora, para fechar, algumas necessidades detectadas no TRE e que nós estamos trabalhando junto com o restante da Justiça. Isso aqui já está implementado e já está integrado com o Moodle. Tá? Uma das coisas é o que ele está chamando lá de e-tutor. Nós tínhamos uma necessidade que era assim, nós tínhamos um curso que tinha condições de atender 400 alunos numa turma, 500 alunos. Qual era a limitação para que essa turma saísse de 100 alunos para 400? Acompanhamento. Tá? O tutor queria, por exemplo, olhar quem não fez uma tarefa e mandar um e-mail para essa turma que não fez a tarefa. E lembrar eles que aquilo é importante. Como é que ele faz isso? Como é que vocês fazem? Fora das atividades e desse qual. Ali tem quem fez, mas não tem quem não fez. Hã? Não tem, mas tem que mandar um e-mail para eles, né? O que a turma fazia? Tirava um relatório, botava no Excel, via a diferença, pegava aqueles, botava no TXT, fazia e-mail de tudo, botava, colava lá e mandava e-mail. Quanto tempo levava isso? Então nós temos que ter um sistema, que nós estamos desenvolvendo lá agora, trabalhando, em que ele diga assim, eu quero saber quem não entrou aqui. Listou, marcar todos, enviar e-mail. Certo? Isso aí dá para fazer tranquilo, então nós estamos trabalhando nisso. A versão 2.2 do Moodle promete mudança nos relatórios. Não sei se eles vão nos atender. Então a gente quer trabalhar junto para desenvolver alguma coisa nesse sentido. Existe um gerador de relatório chamado JMoodle, tá? Que é um negócio muito legal, né? Eu vou olhar mais agora, mas ele é anexo ao Moodle, ele não está integrado com o Moodle. E eu prefiro lá com o meu público que todas as coisas estejam integradas no Moodle. Porque eu posso trocar a equipe, daí está tudo ali integrado. Não é um outro software que o pessoal tem que trabalhar. Tá? Então, nossa ideia é desenvolver algo integrado com o Moodle. Que o tutor, da mesma forma que ele tem outras ferramentas, ele caia lá também nas estruturas dele. Web Conference, funcionando integrado com o Moodle, muito joia também. Acabou meu tempo? 3? Muito tempo. Web Conference, então, nós usamos o Open Meeting, um software gratuito, com o código do Moodle, do Google, que é para reuniões virtuais, tá? Isso, o que a gente fez? A gente criou um plugin no Moodle também, que vocês vão lá, conseguem agendar a reunião, verificar se tem conflito de agenda, porque dá para dizer assim que eu não quero mais 3 reuniões acontecendo ao mesmo tempo, para não sobrecarregar o ambiente, ou dizer não, pode fazer reunião à vontade. Mas tem uma agenda que consulta, marca a hora e deixa lá. Quando a pessoa chega no Moodle, ela clica e cai dentro já de uma sala de aula virtual, onde tem um apresentador com câmera e áudio. Os participantes da reunião ou da aula podem ter todos os microfones ou não, tá? Isso é o critério que a gente define. E um que é o que coordena a reunião, ele vai abrindo o microfone para um, abrindo para outro, e o pessoal vai conversando. E streaming de vídeo online e offline. Então isso o que é? Colocamos uma câmera numa sala de aula, ou numa palestra, numa mesa, e transmitimos pela web para todos os servidores. Conseguimos fazer isso com links de 128 já. Então quase todos os eventos que nós temos hoje são transmitidos ao vivo para todo o tribunal. Certo? E se quiserem conhecer um pouco mais dessas coisas, nós conseguimos essa sala hoje às 13h30, tá? Eu tenho no notebook isso funcionando, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ver. Mas não fiquem fascinados e implementem de qualquer jeito, tá? Saibam que vou ter que sustentar isso depois. Mas vou ficar à disposição aqui para quem quiser dar uma olhada nessas ferramentas. Tá bem? Meu contato e o telefone. Obrigado.